já pensou na fundação da sua casa? Você sabia que se a fundação da sua casa estiver errada, não existe acabamento bonito, não existe pintura cara, não existe reforma depois? Porque a casa pode parecer perfeita nos primeiros meses, mas aos poucos começam a aparecer os problemas que quase ninguém associa à fundação. Trinca em parede, porta que não fecha, piso começando a ceder. E eu te digo mais, o que é mais perigoso disso tudo é, quando isso aparece, normalmente já está caro de resolver. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês dos erros que acontecem quando a pessoa não presta atenção na parte mais importante da obra, que é a base da obra, que é a fundação de uma obra, seja de uma obra pequena, seja de uma obra grande, não interessa o tamanho, o mais importante é aquilo que você não vê, certo? Meu nome é Alessandra, eu sou engenheira civil e nesse canal eu vou falar para vocês de problemas que podem vir a acontecer nas suas obras, para vocês ficarem atentos, não perder dinheiro, não perder tempo e também a sua segurança, né? Então já se inscreve no canal, já me segue aí, já vai deixando um like, depois vai deixando os comentários de vocês aí para participarem aí dessa conversa nossa aqui, ok? Bom, vamos lá. O que acontece? Esse erro na fundação, ele não é um erro técnico, na verdade ele é um erro humano. Por quê? Porque se a pessoa decide economizar justamente na parte que não aparece, que é, né, se você não está vendo a fundação, você acha que pode economizar aí. É aí que vem o problema. O que é a fundação? O que é a base de uma casa? É aonde você está enterrando o seu dinheiro. Você enterra o seu dinheiro, portanto, você não está vendo o que está acontecendo ali. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, basta que eu faça ali uma sapatinha, uma coisinha qualquer, que a casa vai estar perfeita. Ou o inverso disso, eu já vi muitas vezes pessoas gastando uma fortuna em uma simples sapata, que não era necessário fazer isso, e a pessoa depois não conseguia nem terminar de fazer a casa. Por quê? Porque o pedreiro falou que ela tinha que colocar a ferragem X ou Y, e isso atrapalhou a vida dela, ela não conseguia nem terminar a obra dela. Por isso que é tão importante prestar atenção nessa fase da obra. Se você já tem um projeto estrutural, já contratou o seu engenheiro, presta atenção no que eu estou falando, fica de olho nessa parte, porque essa parte é o mais importante. E se você não tem, se não contratou ninguém ainda, fique atento também para saber se realmente vale a pena você contratar um engenheiro para isso. Então vamos lá. Olha, eu vejo acontecer muito, não importa se a casa é simples, se é de alto padrão, o erro é sempre o mesmo, a fundação é tratada como algo genérico, como se toda casa pudesse ser do mesmo tipo de base, mas não pode, pessoal. Por quê? Porque cada terreno ele vai reagir de uma forma diferente. Cada solo tem um comportamento diferente e cada projeto vai gerar uma carga diferente, certo? Então, por exemplo, se você mora próximo de um rio, de um lago, de um lugar onde tem água, né? Seja praia, seja o que for, é um tipo de fundação que você vai ter que fazer. Se você mora em um lugar rochoso, é outro tipo de fundação. Se você mora em um lugar onde a terra tem sismos, né? Que no Brasil não é muito comum, mas fora do Brasil pode acontecer muito, é outro tipo de fundação. Então, cada solo vai reagir de um jeito. Por isso é que existem os estudos feitos no solo. Você precisa fazer um estudo, porque ninguém sabe o que está ali debaixo daquele solo ali. Tá? Muitas vezes a gente consegue até analisar pelos vizinhos, saber com um vizinho ou outro, mas às vezes também acontece dentro de um mesmo terreno, você tem um tipo de solo e outro tipo de solo. E às vezes você precisa fazer dois tipos de fundações diferentes numa mesma obra. Isso pode acontecer muito, certo, pessoal? Bom, mas na prática, o que acontece na prática aí? Muita gente faz o quê? Faz a fundação no olhômetro, baseada só no custo mais baixo, e isso vai gerar um problema seríssimo daqui a alguns anos, ou às vezes até daqui a alguns meses, tá? Bom, eu vou simplificar ao máximo aqui para vocês entenderem, certo? A fundação é o que transfere o peso
da casa para o solo, tá? Então, a fundação é que vai sustentar a casa no solo, tá? E se essa transferência não for bem feita, o solo começa a ceder de forma desigual, certo? Porque um lado pode estar um pouco mais pesado devido a uma determinada carga, o outro lado mais leve, então ele começa a ceder de forma diferente ali. E o que que isso gera? Gera um problema muito comum que é chamado de recalque, tá? O recalque é um nome técnico, tá? Para dizer o quê? Para dizer que a casa está afundando, né? Quem nunca viu uma casa com rachaduras em volta dela, ou trincas em volta dela, certo? Então você pensa assim, uma parte da casa afunda mais do que a outra, tá? E quando isso acontece, a estrutura começa a se forçar sozinha, ela vai se forçando ali. E a parede não foi feita para entortar. Então, o que que ela faz? Ela trinca, ela cede. O piso não foi feito para ficar desnivelado, ele foi feito para ficar nivelado. Então, o que que acontece? Ele abre frestas, abre trincas ali, ok? Bom, isso, gente, não acontece de uma só vez. Isso é um processo lento, um processo silencioso e um processo progressivo que vai acontecendo ao longo do tempo. Às vezes acontece em meses, às vezes acontece em anos. Isso depende também do solo, tá? O solo depende da movimentação que vai ocorrer ali no solo, tá? Agora vamos aqui ao ponto principal. O erro mais comum na fundação, ele é simples. Tá? O erro comum é incompatibilidade com o solo, ou seja, o tipo da fundação que foi feita não é compatível com o solo onde a casa, o prédio, seja o que for, está sendo implementado, certo? A fundação não foi escolhida de acordo com o terreno. Isso acontece muito quando alguém quer economizar ou quer acelerar a obra, certo? A pessoa já fala assim, não precisa fazer análise de solo, não, porque o meu vizinho fez aqui, a casa dele nunca teve problema. Ou então, os padrões são sempre os mesmos, os terrenos são todos iguais. Ou então você vai confiar na experiência do profissional, do pedreiro, né? Então, os pedreiros são muito experientes, sim, sem dúvida nenhuma. Eles são, assim, fundamentais em uma obra e sabem muito bem. Mas eles não são gênios, não são gênios, não, eles não têm bola de cristal para saber o que tem lá embaixo do solo, nem nós engenheiros também temos bola de cristal para saber. Para isso a gente precisa fazer o quê? Uma análise de solo. Então, quando alguém fala com você, você precisa fazer uma análise no seu solo, não subestime isso, porque é muito importante fazer a análise do solo. Através da análise do solo, o que é que nós vamos poder fazer? Poder fazer os cálculos para saber o tipo de estrutura que vai ser utilizada no seu projeto, certo? E o que que acontece? Quando você faz isso, quando você faz a sua casa sem uma estrutura pensada, uma estrutura estudada ali, o problema não vai aparecer na hora que entregou a chave da casa, não. O problema vai aparecer anos depois, meses ou anos depois, certo? Então vamos aqui, sinais do problema, o que é que pode acontecer, tá? É aqui onde que muita gente vai se assustar, tá? Porque os sinais mais comuns de problema de fundação são presta atenção nisso aí, trincas diagonais nas paredes, portas e janelas que ficam desalinhadas, a porta estava fechando bonitinha, de repente ela começa a não fechar muito bem, está desalinhada e tal. Um piso que começa a subir ou pode se descer em pontos específicos ou até mesmo em toda a área. Pequenas fissuras que vão aumentando com o tempo. Existem diferenças entre fissuras e trincas, tá? Então, fissuras são aquelas bem fininhas mesmo, tá? Que ao longo do tempo elas vão se transformando em trincas, vão aumentando de tamanho. Isso é sinal de que tem um problema lá embaixo, lá no solo, lá, né? E o erro é achar que isso é só acabamento. O acabamento vai resolver isso aí. Vamos lá, vamos fazer uma pintura, vamos reparar um reboco e tal, e resolve o problema. Não, na verdade não vai resolver o problema, não. Vai ser um problema que vai ser resolvido ali momentaneamente, depois ele volta de novo. Tá? E é caro corrigir isso é caro. Por quê? Porque se você corrigir isso, para você corrigir isso, né, trata-se de um cenário muito complicado, porque você está lidando com uma obra que já está pronta, a casa já está pronta, já está tudo executado. Então, qualquer correção que vier a ser feita,
vai envolver quebra, vai envolver reforço estrutural ou até mesmo intervenções mais pesadas, como você precisar de retirar parte da estrutura e tudo mais, certo? Em muitos casos, o custo de corrigir chega a ser várias vezes maior do que teria sido se você tivesse contratado um engenheiro, se você tivesse feito a análise de solo correta e até mesmo se tivesse feito a estrutura da forma como ela deveria ser feita, tá? E vamos dizer, como que eu posso evitar isso, né? Que aí entra aí o segredo mágico, né? Entra a decisão que você precisa tomar para evitar esse erro aí. Então, antes de começar a obra, o que que você precisa fazer? Primeira coisa, análise adequada do solo, tá? Essa é a primeira coisa que tem que ser feita, contratar uma empresa para fazer uma análise de solo, tá? E quanto que custa isso? Isso nem custa tão caro quanto se imagina, não pensa que é uma coisa de outro mundo, não é de outro mundo. Se quiser, eu posso fazer aqui um outro vídeo falando só sobre custos de estudos de solo, tá? Para vocês entenderem o que que é, mas isso ficaria para um outro vídeo. Outra coisa que precisa ser feita é o projeto estrutural da sua obra. E o projeto estrutural, ele vem depois da análise do solo, tá? Não adianta contratar um engenheiro e não fazer a análise do solo, porque o engenheiro, então, volto a dizer, ele não tem bola de cristal, certo? Terceiro passo que você deve fazer é acompanhar a execução da sua obra de perto, tá? Ah, mas eu não sou engenheiro, eu não tenho tempo, o que seja. Se você tem condições de contratar uma pessoa, um engenheiro, para acompanhar a sua obra, principalmente na fase da fundação, maravilha, muito bem, faça isso, tá? Se você não tem essa condição, estude. Estude para você entender como é que foi feito aquele projeto, o que que significa as coisas, qual o tipo de ferragem que vai ser usada, qual o tipo da fundação que vai ser usada e tudo mais, para você acompanhar essa parte. Essa parte é fundamental, é importantíssimo você acompanhar isso aí no projeto da sua casa, na execução da sua casa, tá? Fundação não é etapa para improviso, tá? É uma etapa para decisões técnicas. Você precisa decidir tecnicamente o que deve ser feito ali. E se tem uma coisa que você precisa entender antes de construir, é isso. A casa não começa pela parede, ela começa pelo aquilo que você não vê, aonde você está enterrando o seu dinheiro ali, entre aspas, enterrando, né? E é ali que os problemas podem aparecer, caso seja feito de forma errada, tá? Se você está aí planejando construir ou já está em obra, eu vou te ajudar a não cair nesses erros. Fica aqui comigo no canal, que eu vou mostrar esses problemas para vocês, o que que acontece em obra. Para isso, você precisa se inscrever no canal, deixar um comentário, deixar um like, para que o canal comece a crescer e atingir outras pessoas aí. De repente, a gente pode fazer até uma comunidade de pessoas que estão construindo para trocarmos ideias e tudo mais, certo? Então, fica aí, fica a dica para vocês aí. Espero que tenha gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão te poupar muito dinheiro em construção. Até a próxima!